Programa Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta e hoje nós estamos conversando com o geógrafo, professor da USP, o professor José Bueno Conte. Nós estamos falando sobre a seca que castiga o nosso Nordeste. Qual foi o pior período de seca já registrado na história do semiárido? No século XIX foi a seca de 1877, que durou cerca de 3 anos. 77 foi o ano central do período seco, que afetou principalmente o Ceará, porque varia, né, de um ponto para outro. A notícia que se tem depois do século XX foi 1958. Foi uma seca muito severa também. A estiagem é o período que não chove, ou que chove muito pouco, e é uma coisa, digamos assim, habitual. Tem sempre um período mais seco e provoca um certo estresse no ecossistema. Na nossa região aqui, por exemplo, a estiagem vai de abril a setembro. Quer dizer, apenas 30% da chuva cai de abril a setembro, 70% de outubro a março. Agora, a seca é uma coisa muito mais severa, que nem sempre, às vezes a estiagem pode ser um pouco mais prolongada, sem ser propriamente seca. A Organização Meteorológica Mundial, que é o órgão da ONU, que trata da questão do clima, ela diz assim que podemos dizer que existe seca severa quando numa determinada região chove menos de 60% da média, em mais de 50% da área, e durante 2 anos consecutivos. Aí sim, quando isso ocorre, aí, segundo o critério da Organização Meteorológica Mundial, aí sim, nós estamos em face de uma seca severa. Aqui na nossa região do Sudeste, a seca mais severa que temos registrada não chega nesse padrão estabelecido porque ela durou 1 ano só, não foram 2. Foi no ano de 1963, 63, que atingiu o Sudeste. O Sudeste não é uma região seca. Mas esse ano foi um ano excepcionalmente seco, 1963. E aí choveu aqui toda a região, metade do que chove habitualmente. E a tal ponto ficou durante 8 meses sem chuva. Esse ano, por exemplo, está sendo um ano também de estiagem prolongada. Mas nesse ano foram 8 meses sem chuva. E a estiagem foi tão severa aqui na região Sudeste que a represa Billings, que abastece as usinas hidrelétricas de Cubatão, ela secou. Isso é uma estiagem severa, muito severa. Quer dizer, o total de chuva foi muito baixo e o período sem chuva foi muito longo. Não se repetiu. Se ela é feita sem nenhum cuidado, sem estudar antes a região, o potencial biológico, o potencial pedológico, o potencial biogeográfico, tudo tem que ser muito bem estudado antes, né? Para que a exploração dos recursos seja feita em sintonia com esses recursos da natureza, né? Não o contrário que nós chamamos de superexploração, a exploração que provoca a exaustão dos recursos. Essa que vai provocar, não importa se seja feita por empresas, se seja feita por iniciativa individual, o que importa é a maneira como ela é feita, porque a economia ela se fundamenta na retirada dos recursos naturais. Sempre foi assim. Hoje, sem dúvida nenhuma, existe uma mentalidade, uma consciência de que é importante preservar o recurso e não explorar além da possibilidade que ele oferece. Isso se institucionalizou em 1972, quando houve a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente em Estocolmo, na Suécia.
Quer dizer, já vinha, antes disso já vinha se criando uma cultura em defesa do ambiente, mas isso tem esse marco desse ano, né? E a partir daí, então, até hoje, né, cada vez mais se trata, a Rio 92, a Rio mais 20, são grandes reuniões de cúpula mundial para tratar exatamente desse tema, da exploração dos recursos da natureza dentro dos critérios da sustentabilidade. Professor, hoje a gente tem um termo que é os refugiados climáticos. A gente pode dizer que as pessoas que vivem no semiárido nordestino são esses refugiados climáticos, que hoje a gente conseguiu um termo para essas pessoas que vivem nessa região. E a gente pode dizer que, apesar de todos os problemas, hoje a saída deste espaço, a fuga da seca, ela diminuiu porque melhorou um pouco a região, as condições das pessoas ficarem nessa região. Por exemplo, nessa seca de 1987, houve muita gente que morreu de fome, morreu nitidamente de fome, né? Porque a pobreza era muito aguda, e eles não tinham nenhuma forma de sobreviver, nenhuma, a não ser abandonar e ir para as cidades maiores, mas para abandonar também é difícil, porque não havia estradas, não havia transporte, foi construída uma ferrovia na época das ferrovias, né? Foi construída por causa disso, no Ceará. Mas aí até se fazer isso demora tempo, a população saía a pé pelas estradas. A busca de água, a busca de alimento, né? Então era uma calamidade. Era uma calamidade. Isso se repetiu outras vezes. Só que hoje a situação já está muito mais atenuada, né? As cidades estão muito mais equipadas. Existe o programa de açudagem, quer dizer, represamento de água para fornecer para a agricultura, que começou nessa época. Então eles têm acesso à água, nem sempre têm acesso à água, né? Mas, enfim, a água está mais disponível. Então está em andamento o projeto da transposição das águas do São Francisco. Sim. Que é uma coisa de grande dimensão, que vai levar as águas do São Francisco para Pernambuco, para Paraíba e para o Ceará, para tornar perenes vários rios lá. E o projeto é muito bem concebido. Agora, tem muita polêmica, mas o importante o raciocínio mais básico disso tudo é que toda região seca precisa de água. Isso em qualquer lugar do mundo. No sul da Espanha, por exemplo, a irrigação está sempre presente e a água tem que ser trazida de algum lugar. Acho que não é pela transposição, é pela busca de água subterrânea. Pode ser aquíferos subterrâneos, pode ser sim uma solução. Pode ser a captação da água de chuva feita de maneira muito bem planejada, de modo que consiga uma captação apreciável dessa água da chuva. Existem muitas modalidades de solução, mas o que é importante é que é a água. Tem que trazer água, de alguma maneira tem que trazer água, porque sem água não tem vida, não há nenhum futuro, nada, não há água. Sem água não se faz nada, não existe prosperidade econômica, não existe nada se tiver em primeiro lugar disponibilidade de água. A região está destinada, uma espécie de fatalidade, a ser uma região pobre. É um mito, né, que se pretende levar para frente sempre. Não pode, isso precisa ser desmanchado, não é verdade isso, né? Não existe nenhuma vocação para a pobreza, nem daquela região, nem de nenhuma outra região do mundo. Menos ainda daquela, porque tem mais água, porque é uma região semiárida, né? Então tem muitas soluções à vista que podem ser adotadas, mas tem que haver muito investimento, um planejamento inteligente e muito esforço, né? E realmente muito esforço. Se criou essa expressão para dizer assim, grupos de todas as esferas, né, se aproveitam da região sofrer com a falta de água, com secas muito prolongadas, com problemas de produção por causa dessa falta de água, se valem disso para captar recursos e que não são aplicados nada lá para a solução dos problemas. E aí eles acham muito bom que aconteça seca e que a região seja pobre
E cada vez que vem uma estiagem prolongada, é aí que eles vão tirar partido disso. Aí convencionou-se chamar de indústria da seca, que é uma coisa que devia ser banido da vida nacional. Infelizmente não foi até hoje, mas teria que ser. Não se falar mais nisso. E já se falava nessa época e já se falava muito antes dessa época também. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Biosfera. O programa Biosfera de hoje fica por aqui. Participe, sugira novos temas para que a gente possa discutir aqui neste espaço, porque este espaço é seu. biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição do programa.